Fala pessoal, tudo bem? Professor Hudson na área, começando mais uma videoaula do nosso canal Conhecimento Fascinante. E a gente vai discutir nessa videoaula circuitos elétricos com associações mistas de resistores. Então eu vou discutir duas situações com você em que a gente vai calcular tudo, né? Resistência equivalente, corrente total, corrente que passa nas resistências. Então vamos lá, não vamos perder tempo. Bom, então você está vendo aqui, vou numerar aqui a situação 1. Eu tenho esse esquema aqui. Eu tenho o resistor 1, que tem uma intensidade de 10 ohms, o resistor 2, que tem uma intensidade de 40 ohms, e o 3, 10 ohms também. E aqui eu tenho uma fonte que está liberando 9 volts para o circuito. Tá legal? O que eu vou pedir aí? Não tem um enunciado, né? Então eu vou pedir tudo. Você calcular a resistência equivalente do circuito, a corrente total que está passando nele, corrente que passa em cada resistência, a voltagem que fica em cada um. Mas, professor Hudson, como que eu vou saber que essa é uma associação mista? Da seguinte forma, olha só, visualiza o caminho que a corrente elétrica vai fazer. Como que a gente vai fazer isso? A gente imagina que essa corrente está saindo daqui, essa corrente elétrica total, já deu uma volta aqui. Quando chegar aqui, tá vendo que ela se divide para passar em cada resistência dessa. Depois ela se junta para poder passar nessa terceira resistência aqui. Então nessa ramificação que você já viu aqui, você tem um circuito paralelo, que é onde a corrente se divide. Depois essa corrente junta para passar na terceira resistência. Então, como é que você vai atacar esse tipo de problema? A gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar esses dois que estão em paralelo, estou destacando com um verde claro. Vou calcular a resistência equivalente dessa parte que eu circulei em verde, que esses dois em paralelo. E aí, tem um jeito rápido de fazer isso. Tá? Em vez de usar aquela equação do 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Você fazendo o MMC tudo vai dar certo. Mas eu quero já aproveitar esse vídeo para você usar isso aqui. Ó. Resistência equivalente dessa parte, tá? Dessa parte, fica como? Você multiplica os dois valores, ou seja, R1 multiplicado com R2 e divide pela soma deles. R1 mais R2. Mais R2. Então, quando você fizer essa conta, se você fizer o jeito tradicional, você vai contar a mesma resposta que eu vou encontrar aqui. Então, você vai pegar esses dois valores, 10, e multiplicar por 40. E dividir por 10 mais 40. Ó, 10 vezes 40, 400. 10 mais 40, 50. Faz essa continha aqui, ó, 40 por 5 dá 8. 8 ohms. Ou seja, essa parte em verde é como se fosse uma resistênciazinha de 8 ohms. Ou seja, vamos melhorar isso, né? Como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar com a seguinte cara. Você tem o circuito, a fonte aqui, tá? De 9 volts. Estou redesenhando o circuito, tá? Aí, ó, esse cálculo que nós fizemos agora, que está aqui em roxinho, é como se fosse uma resistência. Tanto faz eu desenhar aquele quadradinho como assim, tá? 8 ohms. E nós temos essa aqui que nós não mexemos ainda, que é a resistência de 10 ohms. Aí vou fechar aqui o circuito, ó, 10 ohms. O que sobrou para você agora? Um circuito série. Então eu fiz um cálculo intermediário para gerar aquele 8 ali. Aí agora, se você refizer mentalmente o caminho que a corrente faz, você cai no circuito série. Entendeu? Então eu vou pegar esses dois valores, eu estou segurando aqui em verde. E como é que você calcula a resistência equivalente do circuito série? Só somar, não é isso?
Então, a resistência equivalente do circuito total, que isso aqui foi um valor intermediário, vou até marcar com asterisco aqui. Você vai fazer 10 mais 8, ou 8 mais 10, que dá 18. 18 ohms. Tudo bem? Essa é a resistência equivalente do circuito. Qual é a corrente que vai fluir por ele? Só fazer o quê? Só você fazer agora corrente total, vou chamar de IT, tá? Voltagem total, que eu vou chamar de VT, sobre a resistência equivalente. Voltagem total vale 9 volts, aquele valor que está lá do lado da fonte, está aqui também, ó, dividido por 18 ohms. Isso dá 0,5 amperes. Essa é a corrente que está fluindo pelo circuito inteiro. Então, se você fizer, quem vê ri agora, para cada resistência aqui, no meu desenho intermediário aqui, por exemplo, aqui, a corrente está fluindo, vou pegar uma cor aqui diferente. Ó, a corrente está fluindo aqui é o quê? 0,5 amperes. Então, se você fizer 8 vezes 0,5, dá quanto? 4. Então, aqui fica 4 volts. E 10 vezes 0,5 dá 5. Ó, 5 com 4 dá os 9 que está sendo fornecido para o circuito. Então, mas se você voltar, por exemplo, 4 volts é que fica nesse de 8. Mas esse de 8 não é isso aqui? Não é essa parte que está em paralelo? E tudo que tiver em paralelo vai receber a mesma voltagem. Como você calculou que essa parte que está de 4 volts equivale à voltagem que fica nessa seção em paralelo aqui, se eu fizer 4 volts dividido por cada resistência que tiver ali, eu vou obter o valor da corrente do circuito, né? Em cada ramo aqui. Por exemplo, R1 vale 10, não é isso? Se eu dividir 4 volts por 10 ohms, dá 0,4 amperes. E se eu pegar 40, não é? 4 volts dividido por 40, aqui vai dar o quê? 0,1 ampere. Olha que lindo. 0,4 com 0,1 dá 0,5, que é o total do circuito. Então a gente calculou tudo aí que podia calcular nesse esquema. Vamos fazer mais um pouquinho? Vou fazer nesse agora. Esse aqui ele é um pouquinho diferente desse. O que vai acontecer? Vou pedir também você calcular tudo. Corrente que passa tudo, resistência equivalente. Mas vai ser bem simples. A diferença que a gente vai ter é o seguinte. Qual vai ser a diferença do exercício anterior? A gente resolveu uma parte paralela, deu um valor, aí você pegou esse valor e somou com o que estava em série. Aí aqui eu já vejo que está acontecendo o seguinte. Está saindo aqui uma corrente total, tá? Essa corrente, quando chegar aqui, uma parte dela vai ter que passar por esse ramo aqui, onde tem uma resistência de 3 ohms. E a outra parte vai passar por esse ramo que tem 2 resistências. Que essa corrente que vai fluir por esse ramo aqui vai atravessar a resistência de 2 ohms e vai atravessar a resistência de 4 ohms. Então, como é a mesma corrente elétrica que está atravessando aquele trecho ali, você vai fazer o quê? Essa parte aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Essa parte aqui, ó, é um circuito série. Você vai somar esses dois valores, 4 com 2, que dá 6 ohms. E aí, esse ramo aqui você pode substituir como se fosse um valor de 6. Então, se você for redesenhar um circuito, você fica com ele assim, ó. Ó. A fonte de 12 volts. Aí você tem essa resistência aqui de 3 ohms, que nós não mexemos nela. 3 ohms aqui. E aí, essa aqui, ó, que eu estou desenhando até cor diferente, é uma resistência que você pode olhar como se fosse uma resistência de 6 ohms.
Você ficou com o circuito dessa maneira que eu desenhei agora. Que é o quê? Um circuito paralelo. Beleza? Então agora você faz o quê? Faz os cálculos aqui de resistência equivalente, dessa parte toda, disso que faltou aqui, né? Disso que sobrou, melhor dizendo. Então a resistência equivalente, já usando um macetinho que eu ensinei nesse anterior, quando você tem dois valores, isso acho que eu não falei antes, aquela regrinha do produto pela soma, você multiplicar os valores e dividir pela soma deles, só vale para dois valores de resistência. Então eu vou pegar os valores, multiplicar 3 vezes 6 e dividir pela soma deles. 3 mais 6. Ó que beleza. Né? Rápido. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. 18 por 9 dá 2. 2 o quê? 2 ohms. Ou seja, esse circuito misto com 3 resistências ligadas à forma que você viu, é uma resistência de 2 ohms. Então, aí a corrente total, que eu estou chamando de IT, é só dividir a voltagem total VT pela resistência equivalente. Voltagem total é 12 volts. Resistência equivalente 2 ohms. 12 por 2 dá 6. 6 ohms, dá 6 amperes, né? 6 amperes a corrente. Meter de unidade? Não pode, né? 6 amperes. É a corrente que está fluindo para esse circuito. Aí, se a gente fizer agora, pegar esse valor de voltagem e dividir pelo valor da resistência de cada ramo aqui, ó, 12 por 3, 4 amperes está fluindo por essa parte aqui. 12 dividido por 6, aqui, ó, dá 2 amperes fluindo por essa parte. Só que se você voltar para o circuito original, que é aqui, né? Então aqui está passando. Aqui está passando 2 amperes por essa resistência e por essa resistência aqui. Se a gente fizer quem vê, ri, para cada resistência nessa parte que está circulada em verde claro, R vezes I. 2 vezes 2, 4 volts. 4 vezes 2, 8 volts. Esse ramo aqui está pegando o quê? 12 volts, que é o que a fonte está dando para cada ramo. Tá entendendo? Então a gente viu como é que ficou essa divisão da voltagem naquele ramo específico. Né? Porque aqui, como é uma ligação, dentro de um ramo você tem 2 resistores ligados em série, cada um pegou um tanto para ficar com o total que cada ramo está recebendo. Cada ramo aqui está recebendo 12 volts. Esses 12 volts ficou sozinho para esse de 3, que só tem uma resistência lá. Mas aqui, como tem duas, ficou dividido esses 12 volts, né? 4 volts para aqui, para esse camarada, e os outros 8 para cá. Beleza? Então, eu te fecho o vídeo por aqui. E é isso. Espero que esse vídeo te ajude a resolver as questões do trabalho que eu vou passar para vocês. Abraço!